Meu nome é Lucas e eu trabalhava como motorista do Uber em uma cidade movimentada de São Paulo. Eu sempre gostei de conversar com os meus passageiros e ouvir suas histórias, mas uma das minhas corridas noturnas acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. Era uma noite chuvosa, daquelas em que as ruas ficam quase desertas. Eu estava dirigindo por uma região um pouco afastada, quando recebi uma chamada para buscar uma passageira em um endereço desconhecido. O aplicativo mostrava apenas uma rua, em um local isolado. Confiando no GPS, segui o caminho indicado e cheguei ao local. Para minha surpresa, não havia ninguém ali, apenas um beco estreito e mal iluminado. A sensação de desconforto começou a tomar conta de mim, mas não queria deixar a passageira esperando. Foi então que vi uma mulher parada no final do beco, parecendo um tanto desorientada. Ela entrou no carro e percebi que seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se estivesse chorando. Perguntei se ela estava bem, mas ela apenas balançou a cabeça em silêncio. A viagem começou de forma silenciosa e desconfortável. A mulher não respondia às minhas perguntas e uma aura sombria parecia envolvê-la. Eu decidi não forçar conversa e apenas seguir em frente. Enquanto dirigia pelas ruas vazias, comecei a ouvir sussurros incompreensíveis vindos de trás. Olhei pelo retrovisor e vi que a mulher murmurava palavras estranhas em uma língua desconhecida. Aquilo me deixou arrepiado, mas tentei manter a calma. De repente, senti um cheiro podre e nauseante se espalhando pelo carro. Parecia podridão e morte. Olhei para a mulher e vi que seu rosto havia se transformado em uma expressão de terror absoluto. Ela apontou para a janela ao lado dela. Quando olhei, meu coração congelou. Vi um vulto sombrio e malévolo se movendo rapidamente ao lado do carro, como se estivesse nos seguindo. A velocidade aumentou, mas o vulto continuava ao nosso lado, nunca ficando para trás. Em meio ao desespero, a mulher começou a murmurar palavras de proteção e orações. O carro sacudia violentamente e as luzes começaram a piscar. Parecia que estávamos sendo perseguidos por algo sobrenatural. Finalmente, avistei uma igreja no final de uma rua. O medo me impulsionou a acelerar e dirigir em direção a ela. No momento em que entramos na área sagrada, o vulto sombrio desapareceu e a calma se instaurou. A mulher saiu do carro, ainda tremendo, e agradeceu por tê-la levado para a igreja. Ela disse que havia sido perseguida por um espírito maligno que a atormentava há anos. Aquela noite, ela sentiu que estava em perigo novamente e precisava de um local sagrado para se proteger. Enquanto eu a observava entrar na igreja, senti uma mistura de alívio e apreensão. Aquela experiência havia mexido comigo de uma forma indescritível. Eu não conseguia acreditar no que tinha presenciado naquela corrida. Desde então, fiquei mais cauteloso ao aceitar corridas em locais desconhecidos e sempre carrego um objeto sagrado comigo. Afinal, nunca se sabe quais forças sombrias podem estar à espreita nas ruas durante as noites chuvosas. Me chamo Rafael e alguns anos atrás, por dificuldades em achar emprego na minha área, resolvi trabalhar como Uber para poder pagar minhas contas. Trabalhar durante a noite sempre rendia boas histórias, mas em uma noite chuvosa, acabei me deparando com uma experiência que jamais esquecerei. Recebi uma chamada para buscar um passageiro em um bairro pouco conhecido. As ruas estavam escuras e mal iluminadas, o que já gerava um certo desconforto. Quando cheguei ao destino, encontrei um homem de aparência estranha esperando por mim. Ele entrou no carro e imediatamente senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo estivesse errado, mas decidi seguir em frente e continuar a corrida. Começamos a trajetória em silêncio. Apenas o som da chuva batendo no teto do carro nos acompanhava. Enquanto dirigia pelas ruas vazias, percebi que o homem estava olhando fixamente pela janela. Ele murmurava algumas palavras incompreensíveis e sua expressão facial se tornava cada vez mais perturbadora. De repente, ele se virou para mim e sussurrou: "Você sabe quem eu sou?" Meu coração acelerou e senti um frio na espinha. Eu não sabia como responder, então apenas perguntei o nome dele. Ele sorriu de maneira sinistra e disse: "Eu sou aquele que busca vingança." Então, ele começou a contar uma história macabra sobre um acidente de carro que acabou tirando sua vida e a de sua família.
Ele afirmou que eu era o responsável por aquele acidente, mesmo eu nunca tendo estado envolvido em algo assim. À medida que a história avançava, sua voz ficava cada vez mais tempestuosa e seus olhos brilhavam com uma luz ameaçadora. Eu me senti preso em uma teia sombria, sem esperança de escapar. De repente, percebi que o caminho que estávamos seguindo nos levava a uma estrada isolada e deserta. O medo invadiu meu ser quando percebi que não havia mais outros carros ao nosso redor. Fiquei encurralado com um estranho que afirmava querer me fazer pagar por algo que eu não tinha feito. Eu implorava para que ele saísse do carro, mas suas mãos agarravam com força o banco, como se estivessem pregadas nele. A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva e sombria. Finalmente, ele se virou para mim com um sorriso sinistro e começou a repetir meu nome repetidas vezes, como um mantra ameaçador. Eu senti uma presença maligna se expandindo ao meu redor, como se a escuridão quisesse engolir tudo. Em meio ao desespero, eu rezei com todas as minhas forças em busca de proteção. No momento em que terminei minha oração, o homem desapareceu instantaneamente do carro. O silêncio tomou conta do ambiente e a tranquilidade retornou. Ofegante e assustado, dirigi rapidamente dali, deixando para trás aquele episódio indescritível de terror. Desde então, evito ir a qualquer lugar desconhecido durante a noite e carrego comigo uma Bíblia sagrada como proteção. Me chamo João. Enviei esse relato para compartilhar uma experiência sobrenatural que tive enquanto trabalhava como motorista da Uber. Eu sempre costumava rodar pelo ABC, região onde moro, mas em uma noite comum, aceitei uma corrida que se revelou uma experiência arrepiante e inexplicável. Recebi uma chamada para buscar um passageiro em um endereço afastado, próximo ao cemitério Vale da Paz, em Diadema, mas eu não dei muita importância naquele momento. Ao chegar ao destino, deparei-me com um homem idoso e visivelmente abalado. Ele entrou no carro com uma expressão preocupada e nervosa. Antes mesmo de começar a corrida, ele começou a contar uma história surpreendente que dizia ter acontecido naquela região há muitos anos. O homem compartilhou sua experiência de ter testemunhado uma aparição fantasmagórica nas redondezas. Ele disse que via a figura de uma mulher de branco, com o rosto pálido e vazio, flutuando ao lado da rua. Ele afirmou que tentou fugir dela, mas a figura sempre o alcançava, como se tivesse um poder sobrenatural. Enquanto ele narrava a história, eu podia sentir o medo em sua voz e ver a angústia em seu rosto. Era claro que aquela experiência havia deixado marcas profundas em sua vida. Seguimos pelas ruas escuras e sinuosas, quando, de repente, uma densa neblina começou a se formar ao nosso redor. A visibilidade tornou-se quase nula e eu tive que dirigir com extrema cautela. Foi então que, no meio da neblina, uma figura apareceu à beira da estrada. Era a mulher de branco descrita pelo passageiro. Seus olhos vazios, cabelos longos e palidez assombrosa eram exatamente como ele havia descrito. O passageiro entrou em pânico, implorando para que eu acelerasse e nos afastasse da figura. Eu fiz o meu melhor para manter a calma, mas o temor também começou a me envolver. Eu acelerei o carro e tentei deixar aquela figura para trás. No entanto, a mulher parecia se mover em uma velocidade sobrenatural, sempre nos alcançando, apesar do nosso esforço em escapar. Com a mente cheia de medo e desespero, eu rezei fervorosamente, pedindo por proteção e orientação. Quase como um milagre, a neblina começou a se dissipar, e a figura da mulher de branco desapareceu diante dos nossos olhos. Respirei aliviado, mas o silêncio pesado dentro do carro permaneceu. O passageiro recuperou-se do choque, mas ambos sabíamos que tínhamos vivido uma experiência inexplicável e assustadora. Desde aquela noite, evito transitar pelas estradas escuras e isoladas. A história do passageiro e o encontro com a mulher de branco permanecem como uma lembrança vívida de que nem tudo pode ser explicado racionalmente. Meu nome é Renan e eu costumava trabalhar como motorista do Uber em uma cidade do Brasil. Durante as noites, eu dirigia pelas ruas, atendendo os clientes que solicitavam minhas corridas. Sempre tive uma reputação de ser um motorista amigável e profissional. Certa noite, recebi uma chamada para buscar uma passageira em um lugar afastado, próximo a uma estrada deserta.
Eu segui as instruções do aplicativo e dirigi em direção ao ponto de encontro, sem imaginar que minha vida mudaria para sempre. Ao chegar ao local indicado, percebi que estava escuro e deserto. Só havia uma casa abandonada ali perto. Fiquei um pouco inquieto, mas liguei para o número do cliente para confirmar se estava no local correto. Uma voz feminina, estranha e distorcida, atendeu e me disse para entrar na casa abandonada. Meu coração começou a acelerar, mas acreditei que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto e decidi seguir as instruções. Ao entrar na casa sombria, senti um arrepio percorrer minha espinha. Apenas a luz da minha lanterna iluminava o caminho à medida que eu adentrava os cômodos. O cheiro de mofo e abandono era sufocante. De repente, aquela voz perturbadora ecoou novamente, ordenando que eu fosse até o porão. Meu corpo tremia de medo, mas algo me impulsionou a continuar, mesmo contra meu próprio instinto de autopreservação. Desci as escadas do porão, com cada passo alimentando meu terror crescente. O que encontrei ali embaixo foi uma cena assustadora. Paredes sujas, manchas de sangue e marcas de arranhões. Era evidente que algo terrível havia acontecido ali. Enquanto tentava processar a terrível visão, comecei a perceber que não estava sozinho. Sussurros ininteligíveis enchiam o ar e sombras dançavam nas paredes ao meu redor. Uma presença maligna parecia me envolver. Um sentimento de desespero tomou conta de mim quando percebi que estava trancado no porão. Eu corri para a porta, mas ela se recusava a se abrir. Era como se o ambiente conspirasse para me manter preso. Uma armadilha mortal. Os sussurros se intensificaram. As vozes distorcidas me cercaram. Eu vi vultos se movendo rapidamente e ouvi passos se aproximando cada vez mais. Sabia que meu tempo estava se esgotando. Com um último suspiro de coragem, eu me lancei contra a porta do porão e consegui forçá-la a abrir. Corri pelo corredor escuro, deixando para trás o terror que vivenciei naquela casa amaldiçoada. Desde então, não consigo me livrar das lembranças daquela noite assustadora. Abandonei minha carreira como motorista do Uber e tento reprimir as memórias do encontro sobrenatural na casa abandonada. O terror que vivi naquela noite mudou para sempre a minha vida. Meu nome é Daniel, e eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere evitar viagens noturnas. Mas naquela noite não tínhamos outra escolha. Após passar o fim de semana com nossos parentes em uma cidade vizinha, era hora de voltar para casa. A chuva torrencial dificultava ainda mais a viagem. O som dos pneus espirrando água na estrada ecoava no interior do carro, competindo com a melodia suave, tocada baixinho no rádio. Minha esposa, Emily, estava sentada ao meu lado, olhando pensativa pela janela. Nossos 2 filhos, Sarah e Lucas, estavam adormecidos no banco de trás, cansados da visita e da longa viagem de ida. Enquanto dirigia, eu sentia uma crescente sensação de desconforto. A estrada estava estranhamente deserta para uma noite de sábado, e a escuridão ao nosso redor parecia engolir a luz dos faróis. Eu estava ansioso para chegar em casa e deixar essa sensação para trás. Mas algo me dizia que essa viagem seria mais desafiadora do que imaginávamos. Conforme avançávamos pela estrada, o medidor de combustível começou a piscar, alertando-nos de que precisávamos abastecer em breve. Eu sabia que havia um posto de gasolina um pouco mais à frente e decidi parar lá para reabastecer e esticar as pernas. À medida que nos aproximávamos do posto de gasolina, uma sensação estranha de apreensão se apoderou de mim. O local parecia abandonado e sombrio, suas bombas de gasolina cobertas de poeira e suas luzes piscando fracamente na escuridão da noite. Estacionei o carro perto das bombas de gasolina e desliguei o motor. A chuva continuava a cair, criando uma atmosfera ainda mais sombria ao redor do posto abandonado. Eu hesitei por um momento, sentindo um arrepio percorrer minha espinha enquanto observava as sombras se movendo na escuridão. Decidido a superar meu medo, saí do carro e me dirigi às bombas de gasolina. O som dos meus passos ecoava no ar úmido enquanto eu me aproximava do local. Eu olhei ao redor, mas não havia sinal de vida em lugar algum, apenas o silêncio opressivo da noite. Enquanto eu abastecia o carro, ouvi um barulho estranho vindo dos fundos do posto de gasolina. Parecia o som de passos arrastando-se pelo chão molhado. Meus instintos me disseram para correr de volta ao carro.
mas minha curiosidade me impeliu a investigar. Com o coração acelerado, eu me afastei das bombas de gasolina e segui o som dos passos até os fundos do posto abandonado. O que vi lá me deixou paralisado de terror. No escuro, pude distinguir figuras sombrias movendo-se nas sombras. Eram formas humanoides, mas suas características estavam distorcidas e contorcidas de uma forma que não era natural. Eu mal podia acreditar no que estava vendo. Um grito de horror escapou dos meus lábios enquanto as criaturas avançavam na minha direção. Instintivamente, corri de volta ao carro, gritando para minha família acordar e fugir. O terror se apoderou de mim quando percebi que estávamos encurralados. Com o coração batendo descontroladamente no peito, liguei o motor e pisei no acelerador, tentando afastar as criaturas sinistras que nos cercavam. O carro disparou pela estrada escura, os faróis cortando a escuridão enquanto tentávamos escapar do perigo iminente. Eu podia ouvir os gritos de terror dos meus filhos ecoando no carro enquanto nos afastávamos do posto abandonado. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu lutava para manter o controle do veículo em meio à escuridão e à chuva torrencial. À medida que nos afastávamos do posto abandonado, uma sensação de alívio momentâneo se apoderou de mim. Olhei para trás e vi as figuras sombrias desaparecendo na escuridão, suas formas distorcidas desaparecendo lentamente da vista. Mas sabia que a sensação de segurança era apenas temporária. As criaturas estavam lá fora, esperando nas sombras, prontas para nos perseguir a qualquer momento. Sabíamos que não estávamos a salvo até chegarmos em casa, longe daquele lugar amaldiçoado. O resto da viagem de volta para casa foi marcado pelo silêncio tenso, interrompido apenas pelos sons da chuva e do motor do carro. Todos estávamos perdidos em nossos próprios pensamentos, processando o terror que acabáramos de enfrentar no posto de gasolina abandonado. Enquanto dirigíamos pela estrada deserta, uma sensação de paranoia se apoderou de mim. Eu me perguntava se as criaturas ainda estavam nos seguindo, se estavam à espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para nos atacar. Finalmente chegamos em casa, e um suspiro coletivo de alívio escapou de nossos lábios enquanto saíamos do carro. Eu olhei para trás uma última vez, meio esperando ver as figuras sombrias emergindo da escuridão para nos assombrar mais uma vez. Mas não havia sinal delas. O posto abandonado e suas criaturas sinistras eram apenas um borrão distante na memória, uma experiência traumática que jamais esqueceríamos. Enquanto me deitava na cama naquela noite, incapaz de escapar dos pesadelos que assombravam minha mente, eu refletia sobre os eventos daquela noite. O posto de gasolina abandonado, as criaturas sinistras, o terror implacável que nos envolveu naquela escuridão sem fim. Eu sabia que aquela experiência jamais seria esquecida, que as memórias daquela noite assombrariam nossos sonhos por anos a fio. Mas também sabia que éramos afortunados por termos escapado com vida, por termos sobrevivido ao terror que nos aguardava nas sombras. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, o som monótono ecoando na escuridão, eu fechei os olhos e rezei para que nunca mais tivéssemos que enfrentar o horror do desconhecido mais uma vez. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que em um mundo cheio de escuridão e mistério, o mal sempre estaria à espreita, esperando para nos encontrar nas sombras da noite. Era uma noite sombria e tempestuosa, com a chuva castigando o asfalto e transformando a estrada em um mar de reflexos distorcidos. Eu, Lucas Martins, um homem de 30 e poucos anos, estava voltando para casa depois de mais um dia exaustivo no escritório. Meu trabalho como contador muitas vezes me obrigava a ficar até tarde, lidando com números e planilhas intermináveis. Aquela noite não era diferente, exceto pelo dilúvio que caía lá fora, como se o céu estivesse despejando toda a sua fúria sobre a terra. Enquanto dirigia, minhas mãos apertavam o volante com firmeza, meus pensamentos mergulhados em preocupações com contas a pagar e prazos a cumprir. As gotas de chuva batiam freneticamente no para-brisa, criando uma atmosfera ensurdecedora que competia com o rugido do motor do carro. Eu mal conseguia ver além dos limites dos meus faróis, e o mundo lá fora parecia desaparecer em uma cortina cinzenta de chuva e neblina. No banco do passageiro, minha pasta de couro estava jogada desordenadamente,
repleta de papéis e documentos que precisavam ser revisados e organizados. O estresse do trabalho se misturava com a ansiedade de chegar em casa, onde uma xícara de chá quente e um cobertor confortável me esperavam. No entanto, a tempestade tinha outros planos, transformando uma viagem simples em uma jornada de incerteza e perigo. Enquanto eu dirigia pela estrada encharcada, meus olhos se fixaram na figura solitária que apareceu de repente à beira da estrada. Um pedestre, encharcado até os ossos, caminhava desajeitadamente sob o dilúvio. Seus ombros curvados, suas roupas encharcadas grudando no corpo magro, ele parecia um fantasma emergindo das sombras da noite. A princípio, hesitei em parar. Afinal, oferecer carona a um estranho naquela noite desolada poderia ser perigoso. Mas à medida que me aproximei, vi a expressão de desamparo no rosto do homem, seus olhos buscando desesperadamente por abrigo na escuridão da tempestade. Era um rosto comum, sem nada que o tornasse particularmente notável. Mas algo em sua aparência me fez sentir um aperto no peito. Com um suspiro resignado, reduzi a velocidade e parei ao lado do homem. O som da chuva batendo no teto do carro era ensurdecedor quando abaixei o vidro da janela. "Você precisa de ajuda?" perguntei, minha voz perdida na cacofonia da tempestade. O homem olhou para mim, seus olhos cansados refletindo uma mistura de gratidão e alívio. "Por favor", ele respondeu, sua voz abafada pelo som da chuva. "Meu carro quebrou algumas milhas atrás e eu estou todo encharcado. Qualquer coisa serve." Sem hesitar, destravei a porta do passageiro e o homem entrou no carro, trazendo consigo uma rajada de ar frio e úmido. Ele se instalou no banco, pingando água no tapete enquanto se acomodava. Eu não pude deixar de notar que ele não tinha guarda-chuva nem qualquer proteção contra o temporal. Com o homem agora no banco do passageiro, retomei a viagem pela estrada deserta, a sensação de desconforto crescendo à medida que a tempestade rugia lá fora. O silêncio tenso pairava dentro do carro, interrompido apenas pelo som monótono da chuva batendo contra a lataria. Decidi quebrar o gelo e iniciar uma conversa. "Para onde está indo nesta noite chuvosa?" perguntei, tentando dissipar a atmosfera sombria que se instalara no interior do veículo. O homem virou-se para mim, seus olhos castanhos encontrando os meus no espelho retrovisor. "Não tenho um destino específico." Ele respondeu, sua voz suave e serena, contrastando com a ferocidade da tempestade lá fora. "Apenas seguindo em frente." Sua resposta breve e enigmática só serviu para aumentar minha curiosidade sobre esse estranho passageiro. Quem era ele? De onde vinha? Por que estava caminhando sozinho em uma noite tão tempestuosa? Decidi tentar novamente. "Meu nome é Lucas", me apresentei, esperando que ele seguisse o exemplo e compartilhasse seu próprio nome. O homem olhou para mim por um momento, como se ponderasse minha oferta de amizade. Finalmente, ele sorriu, um sorriso sutil que não alcançava seus olhos. "Pode me chamar de Alex", ele respondeu, sua voz contendo um traço de melancolia. Eu aceitei o nome com um aceno de cabeça, mesmo que uma sensação de inquietação continuasse a me perseguir. Havia algo sobre Alex que não se encaixava, algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava desconfortável. No entanto, eu decidi deixar de lado meus instintos de desconfiança e me concentrei em chegar a ele em segurança ao seu destino, onde quer que fosse. Enquanto dirigíamos pela estrada, envolta pela escuridão e pela chuva incessante, a atmosfera dentro do carro permanecia carregada de tensão. Alex, o estranho passageiro, parecia perdido em seus próprios pensamentos, deixando-me com minha própria imaginação inquieta. Decidi quebrar o silêncio novamente, buscando mais informações sobre esse misterioso viajante. "Alex, você está bem? Parece preocupado", comentei, esperando que ele compartilhasse algo mais sobre si mesmo. Ele hesitou por um momento antes de responder, sua expressão sombria revelando um turbilhão de emoções. "Não é nada", murmurou ele, desviando o olhar para a janela embaciada. "Apenas algumas preocupações pessoais." Embora suas palavras fossem vagas, pude detectar a angústia em sua voz. Uma sensação de compaixão me invadiu e decidi oferecer um ombro amigo para ele desabafar, caso desejasse. "Se quiser conversar sobre isso, estou aqui para ouvir", ofereci sinceramente, desejando aliviar sua aflição de alguma forma.
Alex olhou para mim, seus olhos revelando uma mistura de surpresa e gratidão. Por um momento, pareceu que ele consideraria minha oferta, mas então uma sombra passou por seu rosto e ele sacudiu a cabeça. Não, obrigado. É gentil da sua parte, mas é algo que devo resolver por conta própria. Sua recusa me deixou perplexo, mas eu respeitei sua decisão e voltei minha atenção para a estrada à frente. No entanto, a sensação de inquietação persistiu, como se algo sinistro estivesse pairando sobre nós na escuridão da noite. Enquanto continuávamos nossa jornada solitária pela estrada deserta, eu não conseguia evitar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. À medida que avançávamos pela estrada encharcada, o desconforto dentro do carro era palpável. Alex permanecia em silêncio, perdido em seus pensamentos, enquanto eu me concentrava na tarefa urgente de chegar em casa em segurança. No entanto, minha atenção foi abruptamente desviada quando uma sombra repentina passou pela estrada à nossa frente. Instintivamente, pisei no freio, fazendo o carro sacudir enquanto diminuíamos a velocidade. "O que foi isso?" perguntou Alex, sua voz carregada de ansiedade. "Não tenho certeza", respondi, meu coração martelando no peito enquanto eu tentava vislumbrar através da escuridão. Parecia alguém na estrada. Sem hesitar, liguei os faróis altos, iluminando o asfalto úmido à nossa frente. Meus olhos escanearam freneticamente a área em busca de qualquer sinal de vida, mas a estrada estava estranhamente deserta, além da chuva contínua e das sombras dançantes. "Deve ter sido minha imaginação", murmurei, tentando convencer a mim mesmo mais do que a Alex. "Vamos continuar." Acelerei o carro cautelosamente, a sensação de inquietação ainda pesando em meu peito. Alex permaneceu em silêncio ao meu lado, mas sua respiração parecia mais rápida e irregular do que antes. Poucos minutos se passaram desde o incidente quando algo surpreendente aconteceu. Uma figura escura emergiu da escuridão à nossa frente, fazendo-me frear bruscamente mais uma vez. Desta vez não havia dúvida. Um pedestre solitário estava parado no meio da estrada, com a chuva batendo impiedosamente em seu corpo encharcado. Seus contornos eram indistintos na escuridão, mas havia algo profundamente perturbador em sua presença. O que está acontecendo?" perguntou Alex, sua voz carregada de medo. Eu não sabia o que responder. Uma sensação de pânico se apoderou de mim enquanto encarava o misterioso pedestre, cuja figura permanecia imóvel e silenciosa no meio da estrada deserta. Uma sensação de desconforto tomou conta do carro enquanto nos aproximávamos do pedestre solitário na estrada chuvosa. Seus contornos indistintos e sua postura imóvel eram arrepiantes, e uma onda de medo percorreu meu corpo. "O que devemos fazer?" sussurrou Alex, sua voz trêmula de apreensão. Eu engoli em seco, sentindo meu coração bater descontroladamente no peito. Não havia como ignorar a figura sombria diante de nós, e uma parte de mim sabia que não podíamos simplesmente deixá-la ali, exposta à tempestade. "Vou parar", declarei, minha voz soando mais firme do que realmente me sentia. "Precisamos ver se ele está bem." Alex assentiu nervosamente, compartilhando minha preocupação silenciosa. Com cuidado, diminuí a velocidade do carro até parar completamente a poucos metros do pedestre encharcado. Desliguei os faróis, mergulhando a estrada em uma escuridão ainda mais densa. O som da chuva batendo no metal do carro ecoava ao nosso redor, criando uma atmosfera de tensão e expectativa. Por um momento agonizante, nenhum de nós se moveu. Encaramos a figura na chuva, esperando por qualquer sinal de movimento ou vida. Finalmente, o pedestre começou a se mover lentamente em direção ao carro, seus passos arrastados e descoordenados. A cada passo mais próximo, eu podia sentir a ansiedade crescendo dentro de mim, uma sensação de perigo iminente pairando no ar úmido. "Deixe-o entrar", sussurrou Alex, sua voz soando como um fio. Engoli em seco mais uma vez, meu instinto gritando para fugir da situação assustadora diante de nós. Mas eu sabia que não podia simplesmente abandonar alguém na estrada durante uma tempestade tão intensa. Com um suspiro resignado, destravei as portas do carro, permitindo que o estranho se aproximasse. O som das dobradiças rangendo ecoou na escuridão, enquanto o pedestre abriu a porta do passageiro e entrou no veículo.
sua presença sinistra enchendo o interior com uma energia sombria e desconhecida. O pedestre entrou no carro com uma calma perturbadora, sua figura encharcada, projetando uma sombra sinistra sobre nós. Seus olhos, ocultos pela escuridão, pareciam perfurar minha alma, enviando arrepios pela minha espinha. "Obrigado", murmurou ele, sua voz ecoando como um sussurro assustador na cabine do carro. Respondi com um aceno de cabeça tenso, incapaz de encontrar palavras adequadas para a situação. Alex permanecia em silêncio ao meu lado, sua respiração irregular revelando seu nervosismo. Enquanto o pedestre se acomodava no banco do passageiro, um cheiro acre de mofo e terra molhada se infiltrava pelo carro, enchendo nossos pulmões com uma sensação de opressão. Eu me esforcei para manter o controle sobre meus nervos, enquanto colocava o carro de volta na estrada, a tempestade rugindo ao nosso redor, como se estivesse ganhando vida própria. O estranho permaneceu em silêncio durante o trajeto, sua presença pesando no ar como uma névoa densa. Tentei focar na estrada à frente, bloqueando os pensamentos inquietantes que ameaçavam invadir minha mente. No entanto, apesar de meu esforço para manter a calma, uma sensação de inquietação persistente continuava a me atormentar. Eu sentia como se estivéssemos sendo observados, como se algo sinistro estivesse nos seguindo pela estrada escura e deserta. "Para onde você está indo?" perguntei finalmente, minha voz quebrando o silêncio tenso do carro. O pedestre virou-se lentamente na minha direção, seus olhos ocultos pela escuridão, fixos em mim como faróis de um trem fantasma. "Para onde vocês estão me levando?" respondeu ele, sua voz tão suave quanto um sopro de vento noturno. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu lutava para encontrar uma resposta adequada. A presença do estranho no carro parecia cada vez mais opressiva, como se estivéssemos transportando algo além da compreensão humana pela estrada molhada. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não tinha ideia do que estava por vir. E enquanto o carro avançava pela tempestade implacável, eu temia que nossas vidas nunca mais fossem as mesmas. Enquanto o carro avançava pela estrada, a chuva intensa martelava o teto, criando uma atmosfera sufocante dentro da cabine. O silêncio pairava entre nós, interrompido apenas pelo som monótono dos limpadores de para-brisa varrendo a água. Decidi que era hora de descobrir mais sobre o estranho passageiro ao meu lado. Meus dedos apertaram o volante enquanto eu formulava a próxima pergunta, minha voz ecoando na cabine. "Quem é você? E o que está fazendo nesta estrada deserta, em uma noite como esta?" O pedestre permaneceu em silêncio por um momento, como se ponderasse sobre suas palavras. Finalmente, ele falou, sua voz baixa e melancólica. "Sou apenas um viajante perdido neste mundo sombrio, e vocês, meus amigos, foram gentis o suficiente para oferecerem uma carona nesta noite tempestuosa." Sua resposta só aumentou minha intriga. Quem era esse estranho, e por que ele parecia tão à vontade na escuridão? "O que você quer dizer com 'neste mundo sombrio'?" perguntei, meu coração batendo mais rápido com a crescente sensação de perigo iminente. O pedestre soltou uma risada suave, mas cheia de desespero. "Este mundo está repleto de segredos e mistérios, meu caro amigo. Alguns mais sombrios do que outros, mas há aqueles que buscam desvendar esses mistérios, custe o que custar." Suas palavras ecoaram na cabine, enchendo-me de uma sensação de inquietação. O que ele queria dizer com isso? E o que mais ele estava escondendo? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante surgiu à frente, cortando a escuridão da noite. Pisei no freio, meu coração batendo com força, enquanto nos aproximávamos do que parecia ser um bloqueio na estrada. Enquanto o carro diminuía a velocidade, percebi que algo estava terrivelmente errado. A luz brilhante não era de uma viatura policial, mas sim de uma fonte desconhecida, e à medida que nos aproximávamos, vi figuras sombrias se movendo nas sombras, esperando por nós na estrada deserta. Meu coração batia descontroladamente no peito enquanto lutava para processar o que estava acontecendo. Quem eram aquelas pessoas na estrada deserta e por que estavam bloqueando nosso caminho? Uma sensação de pânico crescente se apoderou de mim enquanto meu cérebro lutava para encontrar uma explicação lógica para aquela situação surreal. O pedestre ao meu lado permanecia estranhamente calmo,
como se estivesse resignado ao destino que nos aguardava. Seus olhos sombrios brilhavam na escuridão, refletindo a luz da fonte desconhecida à frente. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras pareciam ficar presas na minha garganta. Conforme nos aproximávamos do bloqueio, as figuras sombrias começaram a se mover lentamente em nossa direção, seus rostos ocultos pelas sombras. Uma sensação de medo paralisante se apoderou de mim, tornando difícil respirar enquanto eu lutava para manter o controle do carro. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. Do meio das sombras surgiu uma figura alta e imponente, envolta em um manto escuro que parecia absorver a luz ao seu redor. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, fixos em mim com uma determinação sinistra. Eu sabia instintivamente que essa figura não era humana. Seu mero olhar emanava uma aura de poder e perigo, fazendo meu sangue gelar nas veias. Eu estava completamente à mercê da escuridão, sem saber o que fazer diante da ameaça iminente que se erguia diante de mim. O carro diminuiu a velocidade até parar completamente, e eu me vi encarando a figura misteriosa à nossa frente. Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto meus dedos tremiam no volante, minha mente lutando para processar a terrível realidade da situação. O pedestre ao meu lado permanecia em silêncio, observando a cena com uma expressão sombria e resignada. Era como se ele soubesse o que estava prestes a acontecer, como se estivesse aceitando seu destino com uma calma perturbadora. A figura encapuzada deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Um frio cortante encheu o ar enquanto ela se aproximava, sua presença dominando tudo ao seu redor. Eu sabia que não podia fugir. Não havia para onde ir e nenhuma rota de fuga da escuridão que se fechava ao nosso redor. Eu estava encurralado, preso em uma teia de terror que parecia não ter fim. Com o coração batendo descontroladamente no peito, eu me preparei para enfrentar o desconhecido. Minha mente estava turva de medo e incerteza, mas uma determinação feroz queimava dentro de mim. Eu não iria me render sem lutar. Então, com um grito de desafio, eu saí do carro e enfrentei a figura encapuzada de frente. O vento uivava ao meu redor, o som da chuva misturando-se ao rugido da tempestade que se aproximava. Eu me senti pequeno e insignificante diante da magnitude do momento, mas eu não recuaria. A figura encapuzada parou diante de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade selvagem. Por um momento, houve um silêncio tenso enquanto nos encarávamos, o peso do confronto pairando no ar. Então, com um movimento repentino, a figura estendeu a mão em minha direção e tudo se desvaneceu em escuridão. Quando recobrei a consciência, estava deitado na beira da estrada, o sol começando a surgir no horizonte distante. Meu corpo doía em todos os lugares e minha mente estava turva de confusão. Lentamente, me pus de pé e olhei ao redor, tentando entender o que tinha acontecido. O carro estava vazio, a estrada deserta se estendendo até onde os olhos podiam ver. Eu estava sozinho. As memórias da noite anterior vieram à tona, um borrão confuso de terror e desespero. A figura encapuzada, o pedestre solitário, a tempestade furiosa. Tudo parecia tão surreal, tão distante da realidade. Com o coração ainda martelando no peito, entrei no carro e dirigi para longe dali, deixando para trás os horrores daquela noite fatídica. Eu não sabia o que tinha acontecido, nem o que eu tinha enfrentado naquela estrada deserta, mas uma coisa era certa, eu nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência tinha mudado algo dentro de mim, deixando cicatrizes profundas que nunca desapareceriam. E assim, enquanto o sol se erguia lentamente no horizonte, eu me afastei da estrada sinistra, determinado a deixar aquele pesadelo para trás. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que nunca poderia esquecer o que aconteceu naquela noite sombria, quando me deparei com o desconhecido e enfrentei o terror de frente. Meu nome é Pedro, e sempre fui fascinado por estradas desertas à noite. Naquelas horas sombrias, onde a maioria das pessoas prefere estar em casa, eu encontro uma sensação de liberdade e tranquilidade que raramente experimento durante o dia. Naquela noite em particular, eu estava dirigindo por uma estrada pouco frequentada, envolto pela escuridão e pela solidão. Minha mente estava em paz enquanto eu avançava pela rodovia vazia.
apenas os faróis do meu carro iluminando o caminho à frente. Foi então que avistei algo incomum à beira da estrada. Um carro abandonado, suas luzes fracas piscando como um chamado de socorro na noite. Uma mistura de curiosidade e preocupação se apoderou de mim e decidi parar para verificar se tudo estava bem. Enquanto me aproximava do veículo silencioso, uma sensação de inquietação começou a crescer dentro de mim. As portas estavam abertas, como se o motorista tivesse saído às pressas, deixando para trás seus pertences pessoais. Sem pensar muito, aproximei-me do carro e olhei para dentro. O interior estava escuro e silencioso, mas algo ali me fez estremecer. Peguei o celular que estava jogado no banco do motorista, desbloqueando-o com um movimento trêmulo. Foi então que a descoberta da mensagem não lida no visor do telefone desencadeou uma série de eventos assustadores que mudariam minha noite de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Enquanto segurava o telefone do motorista abandonado, hesitei por um momento antes de deslizar a tela para ler a mensagem não lida. Um calafrio percorreu minha espinha quando vi o conteúdo perturbador do texto. Estou sendo seguido. Preciso de ajuda. Não sei onde estou. Os pelos da minha nuca se arrepiaram enquanto eu lia aquelas palavras sombrias. Quem teria enviado essa mensagem? E onde estaria agora? Um misto de preocupação e curiosidade me dominou. Olhei ao redor, mas não havia sinal de vida na estrada deserta. A escuridão ao meu redor parecia mais densa do que nunca, como se estivesse escondendo segredos sombrios. Decidi então ligar para o número do telefone do motorista desaparecido, na esperança de obter mais informações. O telefone tocou algumas vezes antes de cair na caixa postal. Deixei uma mensagem breve, oferecendo minha ajuda e pedindo que ele entrasse em contato comigo assim que possível. Enquanto esperava por uma resposta que nunca veio, a sensação de inquietação só aumentava. O que teria acontecido com o motorista? E por que ele teria abandonado seu carro à beira da estrada? Com o coração acelerado, decidi investigar mais a fundo, determinado a descobrir a verdade por trás desse enigma sinistro. Decidido a desvendar o mistério do motorista desaparecido, peguei minha lanterna e comecei a vasculhar os arredores. A luz fraca da lanterna mal conseguia penetrar na escuridão densa que envolvia a estrada deserta. Caminhei em direção à direção de onde o carro parecia ter vindo, mantendo os olhos atentos a qualquer sinal de vida ou movimento. Cada sombra parecia se contorcer e se mover na escuridão, brincando com minha imaginação. Enquanto avançava, minha mente se encheu de pensamentos sombrios. E se algo terrível tivesse acontecido com o motorista? E se eu estivesse seguindo seus passos para o mesmo destino sinistro? Apesar do medo que me consumia, continuei avançando, alimentado pela necessidade de encontrar respostas. Cada passo me levava mais fundo na escuridão, até que finalmente avistei algo que me fez congelar de terror. À beira da estrada, entre as sombras, vi uma figura indistinta se movendo lentamente em minha direção. Seus contornos eram difíceis de distinguir na escuridão, mas uma sensação de mal-estar se apoderou de mim quando percebi que não estava sozinho naquela noite sombria. O coração acelerou quando a figura se aproximou lentamente da luz da minha lanterna. Meus músculos ficaram tensos, prontos para fugir a qualquer sinal de perigo iminente. Mas à medida que a luz revelava mais detalhes, uma sensação de horror se instalou em mim. A figura diante de mim não era humana. Seu corpo parecia distorcido e desfigurado, envolto em sombras que pareciam se contorcer ao seu redor. Seus olhos brilhavam com um brilho sinistro, fixos em mim, com uma intensidade que me fez tremer de medo. Uma voz sussurrou em minha mente, ecoando como um vento gelado através da escuridão. Ela me chamou pelo nome, um som que parecia carregar séculos de dor e sofrimento. Minhas pernas estavam paralisadas, incapazes de me mover enquanto eu encarava a figura aterrorizante diante de mim. Eu sabia que não podia ficar ali parado para sempre. Com um esforço supremo, forcei minhas pernas a se moverem, recuando lentamente da figura sobrenatural. Cada passo era uma luta contra o pânico crescente que ameaçava me dominar. Mas antes que eu pudesse escapar completamente, a figura estendeu a mão em minha direção, emitindo um som estranho que fez meu sangue gelar nas veias. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que estava diante de algo que não pertencia a este mundo. Com um grito de terror,
Virei as costas e corri em direção ao meu carro, cada passo ecoando no silêncio da noite. O som de risos malévolos seguia meus passos, alimentando meu medo e alimentando minha determinação de escapar dessa terrível experiência com vida. Ofegante e com o coração disparado, entrei no carro e tranquei as portas. Meus pensamentos giravam em torno do encontro assustador que acabara de acontecer. Aquela figura sobrenatural, aqueles olhos brilhantes e a voz que ecoava em minha mente. Tudo parecia tão surreal, tão além da minha compreensão. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. As mãos tremiam enquanto eu tentava ligar o motor, esperando que o carro respondesse ao meu comando. Finalmente, o motor roncou a vida e eu pisei no acelerador, deixando para trás aquele lugar amaldiçoado. Enquanto dirigia pela estrada escura, minha mente se debatia com perguntas sem resposta. Quem era aquela figura? O que ela queria de mim? E o mais importante, como eu poderia escapar dela? Foi então que uma memória surgiu em minha mente, um detalhe que eu havia ignorado antes. A placa do carro abandonado, ela parecia tão familiar. Eu precisava voltar e investigar mais a fundo. Precisava descobrir a verdade por trás daquele encontro sobrenatural. Com uma sensação de determinação renovada, virei o carro e segui de volta à estrada deserta. A noite estava mais silenciosa do que nunca, mas eu não podia deixar o medo me deter. Eu estava determinado a desvendar esse mistério, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido mais uma vez. O frio da noite penetrava meus ossos enquanto eu dirigia de volta à estrada deserta. O silêncio ao redor era ensurdecedor. Apenas o som dos pneus do carro cortando o asfalto quebrava a quietude. Minha mente estava repleta de dúvidas e medos, mas uma determinação feroz queimava dentro de mim. Enquanto me aproximava do local onde havia encontrado o carro abandonado, um calafrio percorreu minha espinha. As lembranças do encontro com a figura sombria ainda estavam frescas em minha mente, mas eu não podia recuar agora. Havia algo ali, algo que precisava ser descoberto. Finalmente, avistei o carro solitário à beira da estrada. Ele estava lá, como uma testemunha silenciosa dos eventos inexplicáveis que haviam ocorrido naquela noite. Parei meu carro atrás dele e desliguei o motor, sentindo a tensão no ar enquanto me preparava para investigar. Com passos hesitantes, saí do carro e me aproximei do veículo abandonado. A lua lançava sua luz pálida sobre a cena, destacando as marcas de pneus na estrada molhada e as janelas quebradas do carro. Meu coração batia forte no peito enquanto eu me aproximava da porta do motorista, preparado para o que poderia encontrar lá dentro. Com as mãos trêmulas, abri a porta do carro abandonado e uma corrente de ar frio me atingiu. O interior estava escuro e silencioso, e por um momento hesitei em prosseguir. No entanto, uma mistura de curiosidade e determinação me impulsionou adiante. Uma rápida olhada no interior revelou pouco mais do que assentos desgastados e objetos espalhados pelo chão. Mas foi quando iluminei o compartimento traseiro com minha lanterna que encontrei algo que fez meu estômago revirar. No banco de trás havia uma poça de líquido escuro e pegajoso que se misturava com manchas de sangue. Uma sensação de horror se apoderou de mim quando percebi que aquilo não era apenas líquido, mas sim um rastro de sangue fresco, ainda úmido. Minha mente começou a girar com as possibilidades sinistras do que poderia ter acontecido ali. Quem era o dono do carro e o que aconteceu com ele? O que quer que fosse, eu sabia que não poderia ficar ali parado sem fazer nada. Com um nó na garganta, decidi continuar minha busca pela verdade. Era arriscado, eu sabia, mas algo me dizia que precisava descobrir o que aconteceu com o proprietário daquele carro e por que ele havia desaparecido tão misteriosamente. Com o coração acelerado, decidi vasculhar o interior do carro em busca de pistas que pudessem lançar alguma luz sobre o que havia acontecido. Cada objeto que eu tocava parecia conter um mistério, um enigma a ser decifrado. Entre os pertences espalhados pelo carro, encontrei uma carteira de identidade parcialmente molhada e danificada. Limpei cuidadosamente a carteira, esperando encontrar alguma pista sobre o dono do carro. Ao abrir a carteira, encontrei uma foto desgastada e um nome parcialmente legível: Daniel M. As letras finais do sobrenome estavam borradas e ilegíveis, mas era tudo o que eu tinha para trabalhar. Além disso,
Encontrei alguns cartões de visita com o mesmo nome, indicando que Daniel M. poderia ser um empresário local. Mas o que ele estaria fazendo em uma estrada deserta no meio da noite? A sensação de urgência cresceu dentro de mim à medida que eu me aprofundava na busca pela verdade. Eu sabia que precisava encontrar respostas rapidamente, antes que fosse tarde demais. Enquanto eu continuava minha busca frenética por pistas dentro do carro abandonado, uma sensação de inquietação começou a se instalar em minha mente. A escuridão ao redor parecia mais densa, como se estivesse se fechando sobre mim, e o som da chuva ecoava de maneira sinistra. Foi então que me deparei com um diário parcialmente molhado e manchado de lama, escondido sob o banco do passageiro. Com as mãos trêmulas, abri o diário e comecei a folhear suas páginas, esperando encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Daniel e o que poderia ter acontecido com ele. À medida que eu lia as palavras escritas à mão nas páginas amareladas, uma sensação de horror começou a se apoderar de mim. O diário contava a história de Daniel, um homem atormentado por visões sombrias e assombrado por um passado turbulento. Ele descrevia encontros perturbadores com uma figura misteriosa que o perseguia, sempre à espreita nas sombras, observando cada movimento que ele fazia. Daniel expressava seu medo crescente e sua paranoia, temendo pela própria vida e pela segurança de seus entes queridos. À medida que as páginas passavam, ficava claro que Daniel estava fugindo de algo ou alguém, buscando desesperadamente escapar de um destino sombrio que parecia inevitável. Mas o que ele estava tentando evitar? E por que ele tinha desaparecido, deixando seu carro abandonado à beira da estrada? Decidido a desvendar o mistério por trás do desaparecimento de Daniel, segui em frente, deixando o carro abandonado para trás e continuando minha busca pela estrada deserta. A chuva continuava a cair implacavelmente, encharcando meu corpo e obscurecendo ainda mais minha visão. Enquanto avançava, uma sensação de que algo estava errado começou a se intensificar dentro de mim. A escuridão ao meu redor parecia pulsar com uma energia sinistra, e eu me sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis nas sombras. Foi então que, de repente, me deparei com uma curva na estrada, e algo me fez parar no lugar. Uma sensação de perigo iminente me envolveu, fazendo meu coração acelerar e minhas mãos tremerem. Foi nesse momento que vi algo se mover nas sombras, uma forma escura e indistinta que se erguia diante de mim. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho naquela estrada deserta. Com o coração batendo descontroladamente, recuei lentamente, temendo o que poderia estar me aguardando na escuridão. Mas antes que eu pudesse reagir, uma voz sussurrante ecoou na noite, enviando calafrios pela minha espinha. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a voz, cheia de malícia e ameaça. "Este é o nosso território, e você não é bem-vindo." Com um grito de terror, virei as costas e corri o mais rápido que pude, deixando para trás a estrada deserta e os segredos sombrios que ela escondia. Enquanto fugia, a voz sussurrante continuava a ecoar em minha mente, um lembrete constante do perigo que havia encontrado naquela noite fatídica. Cheguei em casa a salvo, mas o horror daquela experiência assombraria meus sonhos pelo resto da minha vida. Nunca mais olhei para uma estrada deserta da mesma maneira, sempre lembrando-me das trevas que espreitavam nas sombras, esperando por sua próxima vítima. E assim termina minha história. Uma jornada aterrorizante através das profundezas da noite, onde o mal espreita nas sombras e segredos sombrios, aguardam aqueles que se aventuram além do conhecido. Que esta história sirva como um aviso para os corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido, pois nas estradas solitárias da noite, nem tudo é o que parece. Meu nome é Gabriel, e esta é a história de uma viagem que mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando um grupo de amigos e eu decidimos fazer uma viagem de carro pelo interior do país. Estávamos animados com a perspectiva de explorar novos lugares e criar memórias duradouras juntos. Naquela manhã, ensolarada de sábado, nos reunimos em minha casa, carregando nossas malas e equipamentos de camping no porta-malas. Eu, Júlia, Marcos e Rafael éramos inseparáveis desde a infância. E esta viagem prometia ser uma aventura épica que jamais esqueceríamos.
decidimos seguir por uma estrada rural pouco conhecida que cortava vastas planícies e florestas exuberantes. A paisagem prometia ser deslumbrante e estávamos ansiosos para nos perdermos na beleza natural do mundo ao nosso redor. Com o carro abastecido e nossos espíritos elevados, partimos em direção ao desconhecido, ansiosos pelo que o destino nos reservava. Mal sabíamos que essa jornada nos levaria a lugares além de nossa imaginação, onde o tempo parecia se distorcer e a estrada parecia não ter fim. À medida que avançávamos pela estrada rural, a paisagem ao nosso redor começou a mudar gradualmente. As vastas planícies deram lugar a colinas ondulantes e as árvores densas da floresta fecharam-se ao nosso redor. Apesar da beleza do cenário, comecei a sentir uma sensação estranha de inquietação se instalando em meu peito. A estrada parecia se estender sem fim à nossa frente, desaparecendo no horizonte em uma miragem distante. No entanto, não importava o quanto dirigíssemos, nunca parecia nos aproximarmos do fim. Era como se estivéssemos presos em um ciclo interminável, condenados a percorrer essa estrada para sempre. Meus amigos também começaram a notar algo errado. Júlia comentou sobre como o GPS parecia não funcionar corretamente, mostrando nossa localização como um ponto fixo em um mapa vazio. Marcos mencionou que as árvores ao redor pareciam se repetir, como se estivéssemos dando voltas em círculos. Apesar de nossas preocupações crescentes, continuamos avançando, na esperança de encontrar uma saída dessa estrada aparentemente interminável. Mas quanto mais tempo passávamos na estrada, mais a sensação de desespero começava a se infiltrar em nossos corações, nos deixando cada vez mais vulneráveis ao desconhecido que nos aguardava. À medida que continuávamos nossa jornada pela estrada sem fim, a sensação de desorientação só aumentava. O tempo parecia se comportar de maneira estranha, oscilando entre momentos de luz do dia e períodos de escuridão profunda em questão de minutos. O relógio no painel do carro parecia ter parado, sem avançar nem um segundo sequer. Nossos suprimentos começaram a diminuir rapidamente. A água que trouxemos estava quase no fim, e os alimentos enlatados que tínhamos guardado há muito tempo estavam se esgotando. A ansiedade começou a se transformar em pânico quando percebemos que estávamos perdendo o controle sobre nossa situação. As conversas entre nós se tornaram cada vez mais curtas e tensas. Todos nós estávamos sentindo os efeitos do estresse e da incerteza, e as tentativas de manter o ânimo estavam se tornando cada vez mais difíceis. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo do qual não podíamos acordar, sem fim à vista. Mesmo assim, continuamos dirigindo, esperando encontrar uma saída dessa estrada que parecia nos aprisionar. Mas quanto mais nos esforçávamos para escapar, mais ela parecia nos puxar para dentro de sua escuridão implacável, deixando-nos à mercê de seus caprichos sinistros. Conforme avançávamos pela estrada sem fim, a paisagem ao nosso redor começou a mudar de maneira perturbadora. O que antes era uma planície monótona, agora se transformava em algo completamente diferente. Árvores retorcidas começaram a surgir ao longo da estrada, seus galhos se estendendo como garras em direção ao céu sombrio. O céu acima de nós também assumia uma aparência sinistra. Nuvens escuras se reuniam, obscurecendo qualquer vislumbre de luz solar e mergulhando o ambiente em uma escuridão opressora. Relâmpagos cortavam o céu de tempos em tempos, iluminando a paisagem com uma luz fantasmagórica e revelando silhuetas assustadoras no horizonte distante. Nossa ansiedade aumentava a cada quilômetro percorrido. O ar ao nosso redor parecia eletrificado, carregado com uma energia sinistra que parecia vibrar em nossos ossos. Nosso carro avançava como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, enquanto o medo crescente nos envolvia como uma névoa densa. Apesar de nossos esforços desesperados para encontrar uma saída, a estrada parecia não ter fim, estendendo-se diante de nós em um horizonte interminável. O que começou como uma simples viagem entre amigos havia se transformado em uma jornada angustiante através do desconhecido, onde cada curva da estrada escondia novos perigos e mistérios sombrios. Enquanto continuávamos nossa jornada pela estrada sem fim, avistamos à nossa frente um sinal de advertência.
meio encoberto pela vegetação encharcada pela chuva. O sinal estava corroído pelo tempo e mal conservado, mas ainda assim conseguimos decifrar as palavras quase apagadas. Pare, não avance. Uma sensação de inquietação se apoderou de nós enquanto contemplávamos aquelas palavras. Era como se o próprio ambiente estivesse tentando nos alertar sobre os perigos iminentes que nos aguardavam adiante. No entanto, movidos por uma mistura de curiosidade e desespero, decidimos ignorar o aviso e seguir em frente. À medida que avançávamos, a sensação de que algo estava terrivelmente errado só se intensificava. A estrada se estreitava. As árvores pareciam se inclinar sobre nós, como se estivessem nos observando com olhos invisíveis. O ar estava impregnado com um cheiro de podridão, como se estivéssemos nos aproximando de algo maligno e indescritível. Apesar de tudo isso, continuamos avançando, impulsionados por uma força que parecia além do nosso controle. Não tínhamos ideia do que nos aguardava adiante, mas estávamos determinados a descobrir a verdade por trás dessa estrada sem fim, mesmo que isso significasse enfrentar os horrores mais sombrios que o desconhecido poderia oferecer. Enquanto a noite caía sobre nós, mergulhando o mundo em uma escuridão profunda, sentimos uma mudança sutil no ambiente ao nosso redor. A estrada parecia se esticar infinitamente à nossa frente, desaparecendo na escuridão como uma ferida aberta no tecido do universo. O medo começou a se insinuar em nossos corações, uma sensação de vulnerabilidade que nos deixava arrepiados até os ossos. Os faróis do carro mal conseguiam penetrar na escuridão, lançando apenas um raio de luz fraco que logo era devorado pela vastidão negra ao nosso redor. Nossos pensamentos se tornaram mais sombrios à medida que avançávamos, alimentados pela incerteza e pelo desconhecido que nos cercava. A estrada parecia nos sugar para dentro de seu abismo sem fim, como se estivéssemos caindo em um poço sem fundo, sem esperança de retorno. Apesar do terror que nos dominava, continuamos avançando, impulsionados por uma determinação feroz de descobrir o que nos aguardava no final dessa jornada sombria. Mas à medida que nos aproximávamos cada vez mais da escuridão, uma sensação de inevitabilidade se apoderava de nós, como se estivéssemos prestes a mergulhar em um abismo do qual não havia retorno. Uma sensação de presença sinistra começou a se manifestar ao nosso redor. Era como se algo nos observasse das sombras, pairando silenciosamente ao nosso redor, mas nunca se revelando completamente. Os sons da noite se tornaram mais agudos, ecoando pela escuridão com uma intensidade quase palpável. O vento sussurrava segredos sombrios, enquanto as árvores ao lado da estrada se contorciam como espectros na escuridão. Meus amigos e eu trocamos olhares nervosos, cada um de nós sentindo o peso da presença invisível que nos cercava. Uma sensação de pavor se instalou em nossos corações enquanto lutávamos para encontrar uma explicação para o que estava acontecendo ao nosso redor. Mas não importava para onde olhássemos. Não conseguíamos ver nada além da escuridão opressiva que nos envolvia. E foi nesse momento de desespero que percebemos que estávamos completamente sozinhos na estrada sem fim, à mercê de forças que não podíamos compreender.